WandaVision. Wanda e Visão ou a visão de Wanda? Vem comigo, vamos conversar sobre isso? Eu sou a Binilza Durães, psicóloga clínica, analista do comportamento humano, e vim aqui analisar mais um enredo da Marvel que surpreende a gente mostrando o ser humano que existe em seus personagens. Mas antes, deixa aqui seu like e aproveita, conta nos comentários o que você achou dessa série. Alguns estão dizendo que é uma mistura de humor com terror, é meio macabro. O que você acha? Aproveita também e ativa o sino para você ser notificado de novas análises. Bora lá entender o mundo de Wanda? Porque é isso, gente. Wanda cria um mundo particular. Logo no primeiro episódio fica claro que não se tratava sobre o mundo real. Dá uma vibe de uma série década de 50, Família Perfeita dos Estados Unidos. Wanda e Visão tem uma conexão muito perfeita para ser de verdade. Tudo parece muito perfeito. Tem uma dona de casa que controla tudo em sua casa, não tanto como ela gostaria. Tem aquele homem tradicional que sai para trabalhar e eles têm aqueles conflitos que não são tão relevantes, mas eles têm para dizer que não tem conflito e parece tudo muito montado. O que me chama a atenção nessa série é que existe uma trama mostrando um mundo paralelo de Wanda, porque é sobre isso. Os motivos de Wanda criar um mundo particular está relacionado à sua história de perda lá na infância. Wanda passou por um evento traumático. Ela perdeu os pais de uma forma trágica, muito rápida. A única coisa que ela conseguiu guardar que seria bom foi a imagem do que a família estava assistindo antes da tragédia, que era uma série sobre uma família feliz. E é isso. Wanda parece que diante de outra perda, diante de outra dor insuportável, ela entra no estado de negação, e para entender isso tem aqui um vídeo meu falando sobre uma análise de luto. Quando eu falo sobre Avengers Ultimate, eu expliquei as 5 fases do luto, entre revolta, negação, barganha, depressão e aceitação, que são fases naturais de qualquer perda de algo ou alguém importante na vida daquela pessoa. A Wanda parece que ela para na negação, ela vive entre revolta e negação. E nessa negação, ela cria esse mundo particular para dar conta de viver. Wanda usa sua habilidade de forma muito ruim. Afinal, ela tinha um poder de criar a realidade. Então ela usa isso de uma forma em que ela não tenha que entrar em contato com aquela realidade altamente dolorosa. E aí, gente, é uma lição para a vida da gente, porque se a gente parar para olhar quantas coisas na minha vida e na sua vida que são ruins e difíceis, a nossa primeira tendência, depois de revoltar e ficar chateado que a gente não queria que aquilo acontecesse, é tentar negar que aquilo aconteceu, criando um mundo paralelo. E às vezes as pessoas adoecem pelas fantasias que elas criam a fim de sobreviver. O problema não é uma fantasia em si, mas que tipo de fantasia, com qual função e quanto tempo você fica nessa fantasia. Wanda precisava passar pelo luto. Não era uma escolha a perda, mas era uma escolha a forma como ela estava lidando com aquela condição. E é assim na nossa vida. Não é uma escolha, às vezes, muitas vezes, passar por eventos tão dolorosos e traumáticos, mas é uma escolha a forma como a gente lida. E não é sobre o que é certo e o que é errado, é sobre o que acontece com as nossas escolhas. O quanto que, às vezes, as nossas escolhas pioram um problema, trazem dores maiores quando a gente faz uma análise a longo prazo. A Wanda conseguiu, por hora, amenizar a sua dor, mas ela não conseguiu fugir do fato e da realidade. Chegou uma hora que ela não conseguiu sustentar aquela realidade. Chegou uma hora que ela tinha que trabalhar com aquele luto. Ela tinha que aceitar e se despedir. Sobre o enredo do WandaVision, o que me chama bastante atenção é que naquele momento em que ela e o Vision parece que estão numa vida perfeita, você percebe que o Visão estava notando que tinha alguma coisa estranha. Quando ele vai para o seu trabalho, ele volta para casa, o jantar com o chefe, ali tem vários sinais, inclusive as próprias perguntas do chefe da sua esposa para a Wanda e Visão sobre a história deles, quem eles eram. Nem o próprio Visão
não conseguia responder, a Wanda também não conseguia responder, ou seja, qualquer tentativa de acesso à realidade gerava uma confusão, porque não tinha como acessar essa realidade, porque eles estavam no mundo ali controlado. E no decorrer da série, Visão vai tendo umas crises de dúvida. Ele fica tentando entender que mundo é aquele que ele tá vivendo. Tem uma cena também que me chama bastante atenção, quando ela vê o apicultor, que ela vê que é da organização da espada, ela faz ali uma espécie de rebobinar a fita. É uma forma de negar aquela realidade. Não, isso não está acontecendo. Então ela tira ela e o Visão de qualquer chance de contato com a realidade. Quando ela sai no jardim e vê aquele helicóptero, que é a única coisa na cena que tem cor, e aquilo assusta ela. É o sinal de realidade chegando nesse mundo criado da Wanda, e aquilo gera uma insegurança para ela. Outra coisa também que me chama a atenção foi a Geraldine fazendo um questionamento para Wanda de quem era ela, o que ela estava fazendo ali. E qualquer tentativa de alguém tirar a Wanda dessa realidade ou mostrar essa realidade era altamente punido por Wanda. E quando Wanda percebeu que a Geraldine havia percebido esse mundo dela e estava tentando tirar ela desse mundo paralelo, ela se revolta, ela ira. Enquanto que a Agnes, aquela vizinha que estava ali o tempo todo intromissiva, intrusiva, porque também estava curiosa, porém a Wanda não tinha percebido a intenção da Agnes, mas ela fica tentando ali afastar qualquer intruso dessa realidade. Isso tem muito da vida real, gente, porque quando uma pessoa está em estado de negação, ela não lida bem com qualquer opinião, com qualquer sugestão, com qualquer pessoa que tente explicar a realidade que ela não quer ver, porque psicologicamente falando, ela não dá conta de ver, ela não consegue ver ou ela não quer ver, porque ela acredita que ela não vai suportar. Já se deparou com alguém assim? Você já esteve em alguma fase assim? No luto por uma pessoa, seja pela separação física por morte ou uma separação de um fim da relação por escolha do casal, por exemplo, existe uma fase de negação que pode acontecer, e perguntas de pessoas sobre esse evento traumático pode não ser bem-vindas, porque faz com que essa pessoa que perdeu alguém querido, ela não queira lidar com esse assunto, e esse momento de negação precisa ser vivido, mas é muito perigoso a gente sustentar o estado de negação. Qualquer pessoa que esteja, por exemplo, numa relação fantasiosa, simbiótica, e aí tem um amigo que percebe que aquela relação lá é fantasiosa demais, e aí esse amigo tenta opinar e mostrar, gente, tem alguma coisa errada nessa relação, tem alguma coisa errada entre vocês, e aí esse casal tenta punir ou oprimir, ou você tenta alertar aquela sua amiga que está numa relação muito ruim e ela não consegue perceber porque ela está lá alienada naquela relação, e aí você tenta mostrar em qualquer sinal de realidade, ela fica muito brava com você. Isso também é um estado de alienação. E eu estou usando esses exemplos da vida real para vocês entenderem que a mensagem que a Marvel traz com a Wanda é muito real. Qualquer sinal de realidade, Wanda não consegue lidar bem. Ela não consegue encontrar uma solução ou se acalentar de que ela não tem o controle de tudo. Ela tenta ter o controle de toda aquela comunidade, ela tenta ter o controle de muitas coisas, mas ela não consegue. Como no show, ela também não consegue ter esse controle. Tanto que tem momentos que ela se perde, ela se confunde. E uma coisa que me chama bastante atenção é que nesse momento, a fala dela e do Vision, e isso acontece repetidas vezes, é tudo pelas crianças. E essa frase para mim tem uma função muito psicológica. Esse é tudo pelas crianças, ou seja, vale a pena eu fazer todo esse esforço para criar um mundo feliz e evitar que eles entrem em contato com qualquer dor, com qualquer coisa que seja trágica ou traumática, porque eu não quero que eles vivam o que eu vivi. Isso é muito a realidade, gente, principalmente no consultório. A gente lida com pais que estão ali o tempo todo tentando criar um mundo muito paralelo para os seus filhos, porque se angustiam em ver o filho diante de qualquer dor, situação difícil ou ruim, por mais simples que seja, porque na verdade esse adulto tem uma frustração que ele ainda não se deparou, assim como Wanda. Em vez dele ir lá, eu vou tratar isso, essa perda, eu vou buscar ajuda, em vez disso eu crio um mundo paralelo para mim e para os meus filhos, para que eles não passem pelo que eu passei. Porém, essas experiências é o que amadurece e fortalece. Então Wanda vai tentando criar esse mundo paralelo. O trauma da perda parental é da história de Wanda, não é da história dos seus filhos. A perda do parceiro
é da história de Wanda, não é da história dos seus filhos, ainda que sejam os pais dessa criança, mas são histórias diferentes, são dores diferentes. E não dá pra gente proteger outra pessoa de uma dor e de uma frustração, ainda que a gente esteja passando por uma dor junto, mas não é tão junto quanto a gente imagina, porque cada um cria a sua relação com aquela pessoa querida. Eu acho também que WandaVision é uma aula sobre ansiedade e depressão. Por quê? Todo esse esforço de Wanda vai levando ela para estados de hipervigilância. Ela fica sempre muito atenta ao seu redor, com aquela tentativa de evitar ao máximo essa chegada dessa realidade, a ameaça do seu mundo. Então isso envolve muito esforço, controle, uma hora isso é exaustivo. A Wanda teve esse momento de estresse, de cansaço, o cérebro não aguenta isso. Que isso estava relacionado a seu estado de constante hipervigilância e o corpo humano não aguenta isso, o cérebro não aguenta isso, a pessoa pode entrar no quadro depressivo mesmo. Mais uma coisa que me chama a atenção é que na tentativa de resolver os problemas dos seus filhos, e a Wanda tenta resolver o problema, mas quando ela tenta resolver e não é aquilo que eles querem de alguma forma, esses filhos crescem rapidinho, como se dissesse basicamente: bom, se não quer que o seu filho tenha essas demandas, então ele precisa estar em outra fase, só crescendo, porque criança tem essas demandas mesmo. Então é a fase que ela até desespera e pede para eles não crescerem, não. E aí, quando você menos espera, eles estão crescendo no passo de mágica. Primeiro que o crescimento de uma criança é rápido, mas porque existem diversos aspectos ali da realidade das crianças que vai surgindo, demandas infantis, e essa mãe não consegue lidar porque ela está no mundo paralelo. E outra, porque a gente não consegue ter esse controle na vida de crianças, na vida de ninguém. A gente não tem um controle máximo, soberano. A gente controla umas coisas aqui e acolá das nossas vidas e mesmo assim, porque o controle não é o problema, ele é parte do comportamento humano. De alguma forma a gente é controlado e controla, mas a função do controle, que é o que mostra na história de Wanda, é uma função muito ruim, porque faz ela paralisar no seu estado de negação. Por fim, WandaVision é a visão da realidade que eu tenho, o que eu faço com essa visão, que significado que eu dou, como eu lido, eu crio um mundo paralelo, eu vivo a fantasia, como eu vivo, qual é o objetivo disso, quanto que isso ajudaria. Dor é para ser vivida, luta é para ser sentido, a tristeza também tem o seu valor, sua importância. Uma vida feliz, uma vida de alegria, ela não é possível 100% das vezes. A vida é como uma montanha russa e todas as emoções são importantes e cada fase da nossa vida tem uma aprendizagem. Quando a gente tenta viver uma vida muito controlada para evitar o trágico e ruim, vai acontecer igualzinho o primeiro episódio. É uma vida caricata. Na verdade não é a vida, não é real, é uma série mágica. Que vida é essa, né? E eu queria aproveitar e perguntar para você, qual é a visão que você tem da sua vida? Qual é a visão que você tem dos seus problemas, hein? É muito bom ter vocês aqui. Tá indo bem, Caio? Tá indo bem? Que cachorro! Ah, tá. Pronto. 52 anos pra analisar a WandaVision, meu Deus, e eu vou chegar em casa e falar: faltou tal parte. Entendeu? Não vai ser isso.